A crise na saúde do Amazonas continua e o ministro da Saúde embarca para Manaus sem passagem de volta. Sobre essa situação crítica da saúde, da rede, no estado, em toda a região norte do país também, a gente conversa agora com o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Olá, bom dia. Deputado, Pessoalmente, tudo bem, mas o meu estado vive uma tragédia sem precedentes no país. inclusive, deputado, o senhor está muito constante nas redes sociais, enviando inclusive vídeos e tentando mobilizar não só os governadores, mas também a embaixada da China para conseguir doações para o estado do Amazonas. De que maneira é possível tirar esse estado da crise, hein, deputado? Quero primeiro agradecer todo o povo brasileiro, em especial os governadores, governador Ronaldo Caiado, governador Wellington, governador Paulo Câmara, governadora Fátima Bezerra e vários outros, Flávio Dino, que prestaram sua solidariedade ao povo do Amazonas. A Embaixada da China, que tem sido muito solidária, fez agora uma doação de EPIs, equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, uma doação de $80 mil para o Fundo de Promoção Social da Amazônia, e todo o povo brasileiro contribuindo, sendo solidário com esse momento tão triste que o nosso estado vive. Nós temos uma rede de saúde que já é estressada ordinariamente, 70% dos leitos de UTI já são ocupados no estado do Amazonas ordinariamente, posto que só existe leito de UTI na capital, os 61 municípios do interior não têm nenhum leito de UTI. Além do mais, a cobertura da rede de atenção básica da capital é muito baixa, o que acaba levando muita gente que não deveria para média e para alta complexidade. Então, essa pandemia, ela tem hoje o número de internados que é o dobro, mais que o dobro, do máximo da primeira onda. Para você ter uma ideia dessa questão do oxigênio, que é o que há de mais grave hoje, o Amazonas ordinariamente gasta 15 mil metros cúbicos de oxigênio dia. No dia mais grave da primeira onda da pandemia, gastou 30. E hoje gasta 90 mil metros cúbicos de oxigênio dia. Então, uma situação dramática, porque nós só produzimos 28 e o avião brasileiro que transporta mais oxigênio consegue transportar 5 mil metros cúbicos. Então, é uma tragédia em que muitos amazonenses estão morrendo sem respirar. Claro que tem problema de erro de planejamento de todas as esferas governamentais, mas eu acho que o momento não é de buscar culpados, é de fazer todos os esforços para que os amazonenses voltem a respirar, e quando todos estiverem respirando, aí sim nós vamos apurar a responsabilidade e punir duramente aqueles que deveriam planejar essa crise que era previsível por vários alertas da Fiocruz e não planejaram. Deputado Marcelo Ramos pergunta de Brasília agora, José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, deputado, bom dia. Deputado, qual é a característica especial de Manaus, do Amazonas em geral, para provocar essa crise repetida na primeira onda e nesta nova onda, ou a onda só que foi se agravando? Qual é essa característica especial da região? Zé Maria, eu acho que do ponto de vista epistemológico, nós ainda vamos ter que esperar um tempo para a ciência explicar. Há indícios de que foi desenvolvida uma nova cepa, muito mais contagiosa, muito mais agressiva, principalmente nos jovens, está mudando a faixa etária dos óbitos por coronavírus no estado do Amazonas, tem muitos jovens morrendo de coronavírus, mas nós temos que esperar a ciência explicar isso. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma responsabilidade coletiva. O governador, muito fragilizado, não conseguiu segurar as medidas mais restritivas do ponto de vista do isolamento social, e a população também, depois da primeira onda, passou a viver como se nada tivesse acontecendo. Então, nós tivemos uma proliferação no período de festa de final de ano, no período eleitoral e no período ordinário, por uma série de festividades, de encontros na cidade, que acabou gerando esse caos a que nós estamos submetidos hoje. Pergunta agora de Joel Pinheiro, da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. O ministro da Saúde foi para Manaus, né, e vai ficar em Manaus aí até a resolução da crise. Eu queria perguntar qual a ajuda que se espera ali da presença do ministro e do governo federal de maneira geral. Olha, eu acho que mais do que a presença do ministro, nós precisamos de um plano estratégico de enfrentamento, nós precisamos que se projete quando vai reduzir esse número absurdo de utilização de oxigênio, que se projete quanto nós conseguimos produzir de oxigênio numa ação emergencial, criando pequenas usinas e também com todas essas doações que estão sendo feitas,
que precisam ser feitas de forma organizada. Agora, a simples presença do ministro não resolve o problema. A última vez que o ministro foi lá, ele foi, estimulou o uso da hidroxicloroquina e 2 dias depois o Amazonas entrou no colapso absoluto por falta de oxigênio. Então, a simples presença dele não resolve. Acho que a presença dele é simbólica, é importante, sinaliza um gesto do governo federal, agora precisa estar acompanhada de um plano de contingenciamento para essa crise que nós estamos vivendo. E, infelizmente, esse planejamento até agora não foi apresentado. Claro que você tem um incêndio que precisa ser apagado, agora, enquanto alguns apagam o incêndio, alguém precisa planejar o futuro para que o incêndio não dure eternamente. Deputado, Acre, Rondônia também estão com sistemas de saúde em colapso, além do Amazonas. O que acontece com os estados do norte? Existe um certo descaso? Eu acho que você tem uma rede, Roraima também começa a ter uma situação muito grave. Eu acho que você tem uma rede de atenção de saúde muito frágil. Então, qualquer pico, qualquer coisa que fuja da normalidade, você imagina, ordinariamente o Amazonas tem 70% dos leitos de UTI ocupados. Qualquer coisa, um acidente já superlota os leitos de UTI do nosso estado. E eu imagino que esses estados da região norte tenham a mesma fragilidade. Nenhum país do mundo estava preparado para o nível dessa pandemia. Mas após a primeira onda, o que se esperava é que os estados se preparassem para uma segunda, já que os alertas dessa segunda onda foram dados por várias entidades médicas e sanitárias. Deputado, só para a gente fechar, nesse fim de semana a gente acompanhou protestos pelo país, carreatas principalmente, de pessoas pedindo o impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. Efetivamente, o Congresso Nacional tem alguma chance de levar um processo desse para frente, principalmente agora, nesta discussão sobre o novo presidente da Câmara, quem será o novo presidente da Câmara? Existe essa expectativa ou o senhor acha que não há espaço justamente por causa de um momento difícil como a pandemia? Olha, eu sou muito crítico à condução que o presidente Bolsonaro fez com essa questão da pandemia, mas acho que tudo que nós não precisamos agora é de mais instabilidade política e institucional que aprofunde a crise. O processo de impeachment não é um processo que começa hoje e termina amanhã, é um processo que dura anos, que dura pelo menos 6 meses, 1 ano. Você imagina nós enfrentarmos essa segunda onda nos próximos dias com um governo tendo que, ao mesmo tempo, enfrentar uma pandemia e enfrentar um processo de impeachment. É óbvio que isso não vai ser bom para o país. Eu acho que não dá para colocar os interesses de agremiações políticas, os interesses eleitorais, acima da vida do povo brasileiro. Vamos cuidar da vida do povo brasileiro, garantir que todo amazonense, que todo brasileiro respire e depois nós podemos avaliar responsabilidades e punir quem porventura as tenha. Secretário, deputado, só mais uma questão em relação ao auxílio emergencial. É possível que o Congresso aprove uma prorrogação? Na verdade, não é mais uma prorrogação porque o auxílio foi interrompido agora em dezembro, mas é possível que isso aconteça? Primeiro, é importante a gente perceber, nós alertávamos muito no final do ano, eu fui um que fiz vários alertas do nível de responsabilidade, de irresponsabilidade que era, por conta de disputas políticas internas na Câmara, de disputas pelo poder, você não instalar a comissão mista do orçamento e virar o ano sem orçamento. Nós estamos sem orçamento aprovado, portanto, no mês de janeiro, nós não temos nem como discutir auxílio emergencial, porque nós não podemos suplementar orçamento, não podemos fazer crédito extraordinário, já que nós estamos governando apenas com 1/10 do governo, do orçamento encaminhado pelo governo. Nós temos um compromisso, se o deputado Arthur Lira foi eleito, eu como vice, nós vamos no dia 2 instalar a comissão mista de orçamento com o compromisso de aprovar o orçamento até o final de fevereiro. Aí sim, dentro do orçamento, com a PEC emergencial tramitando, nos possibilitando gatilhos que nos dê a chance de oferecer algum auxílio sem romper o teto de gastos, aí eu acho que nós podemos ter uma atitude socialmente justa, mas responsável do ponto de vista fiscal. Não dá para fazer demagogia fiscal nesse momento, porque sempre a conta que vem lá na frente é muito cara e é sempre paga pelo povo mais pobre. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Um abraço. Boa semana. Muito obrigado, bom dia. Eu peço que o povo brasileiro siga sendo solidário e fazendo suas doações ao povo do Amazonas. Muito obrigado.